Então vamos continuar nossos conteúdos, dessa vez módulo 5, operações de polinômios. Na aula passada passou monônimos e introdução de polinômios, né? Então dessa vez a gente vai ter a adição algébrica, que é soma e subtração juntos, multiplicação e divisão, ok? Então vamos lá. Antes de entrar em operações, antes de começar as operações de polinômio, devemos lembrar o que foi passado na aula passada sobre o que é coeficiente, parte literal e grau de um polinômio. Coeficiente numérico é a parte numérica do polinômio. Parte literal é a variável ou a letra de um polinômio. E o grau deve ser observado o grau de cada um de seus termos, quer dizer, cada um monônimo que faz parte do polinômio, e identificar o maior deles. Então, botei aqui como exemplo. Tenho 3 tipos de polinômios, quero achar coeficiente, parte literal e o grau de polinômio. Coeficiente, eu só tenho 2 e o menos 3 do primeiro. Parte literal é só o n ao quadrado, então significa que ele é de segundo grau. O segundo, eu tenho o 3, tenho 1 que fica na frente do A e o menos 2. Parte literal, eu tenho xy ao quadrado, A ao quadrado, B, C ao cubo e A sozinho. No caso, em relação aos 3, o primeiro tem umzinho aqui com 2 dá 3. 2 com 3, 6. E aqui tem sozinho. Então, significa que o maior termo é o que tem A, B, C, sexto grau. Já o de baixo, coeficiente, é um umzinho que tem na frente do x, que é 1/4. As letras x, y elevado ao quadrado. 1 com 2, 3 é de terceiro grau. Ok? Vamos entrar agora nas operações. Adição algébrica de polinômios. Na adição e na subtração de polinômios, pode-se agrupar os termos semelhantes e depois reduzi-los. Beleza? Exemplo. Dados os polinômios a de x é igual a 5x ao quadrado menos 7xy mais 8y ao quadrado menos 2. E bx é igual a 4xy menos 7y ao quadrado mais 8. Determine. Então, o primeiro, fazer A mais B. Então, vou botar o valor que é A mais o valor que é B. Primeira coisa para resolver, a gente tem que colocar os semelhantes juntos. Então, no caso do 5x ao quadrado não tem ninguém. Mas o xy tem, o y ao quadrado tem, e o que não tem letra também tem. Então vai ficar, vou pegar o 8, resolver com 7, o 7 aqui resolver com 4, e o 2 resolver com 8, e o 5 ficar sozinho. Então, 8 menos 7 vai dar 1, então ficou só y ao quadrado. 7 menos 4 deu 3, deu sinal de menos porque o maior é 7, então ficou 3xy, menos 2 mais 8, mais com menos eu vou diminuir, só que eu vou seguir o sinal do maior que é 8, então ficou 6, mais 6x, e o 5x ao quadrado só repete, tranquilo. Segundo exemplo, é eu fazer A menos B, é aí que tem uma pegadinha, por quê? Esse sinal de menos que aparece na frente do B significa que ele vai mudar todos os sinais que B tiver. Por isso que eu botei o B aqui entre parênteses. Então, esse sinal de menos vai alterar o sinal do 4xy, do 7y ao quadrado e do mais 8. A parte do A a gente repete. Então, vai ficar menos 4xy, menos com menos, mais 7y ao quadrado, e menos com mais, menos 8.
Depois que eu resolver esse sinal, a gente bota em ordem. O 8 resolver com 7, o 7 resolver com 4, o 2 resolver com 8 e o 5 repetir. E aí ficou 7 mais 8, 15. Menos com menos dá mais, vou somar também. 7 mais 4, 11. Aqui também somar de novo. 8 mais 2, 10. E repete o x ao quadrado. Então, só na hora da parte da subtração que a gente tem que observar bem que se antes de um grupo tiver um sinal, a gente vai ter que mudar. Multiplicação de polinômio. É mais tranquilo. Primeira etapa, monônimo com monônimo. Na multiplicação de monônimo, o coeficiente final é o produto dos coeficientes dos monônimos dados. É a parte literal final, é o produto das partes literais dadas. Então, primeiro exemplo. 2x ao quadrado y vezes 5xy ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou separar 5 com 5, x com x e y com y. Foi o que eu fiz. Ó, 5 com 2, né? O x aqui está separado, que é uma multiplicação separado. Botei o númerozinho em cima, porque toda vez que a letra estiver sozinha, é elevado a 1. Então, o x vai resolver com x aqui e o y vai resolver com y. 2 vezes 5 vai dar 10. 1 com mais 2 vai dar x ao cubo. E 1 com mais 2, x ao cubo de novo. Então, ficou 10x ao cubo, y ao cubo. Segunda etapa, monônimo com polinômio. Na multiplicação de um monônimo por um polinômio, aplicamos a propriedade distributiva. Multiplicamos o monônimo por todos os termos do polinômio e adicionando o resultado. Vamos lá. Exemplo. 2x vezes y mais 5xy ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 1, que tem na frente do x, e x vezes y. O segundo vai ser 2 vezes 5, x vezes x, vezes y ao quadrado. E aí vai ser 2 vezes 1, vai ser 2xy, 5 vezes 2, 10, x vezes x, 1 mais 1 dá 2, vezes ao quadrado. Quer dizer, na multiplicação, você multiplica os números e quando tiver termos semelhantes, você soma os expoentes e repete as letras.